Fala galera, sejam bem-vindos a mais um ProShape Podcast, o podcast aqui do canal do Maurício Marques, 25 vezes campeão de fisiculturismo e há mais de 35 anos o Maurício vem treinando aí atletas e não atletas. Antes da gente começar o nosso papo aqui, já deixa o seu gostei, isso ajuda bastante a gente a divulgar o vídeo, né, chegar a mais pessoas e não esqueça de se inscrever também, que daí sempre que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser notificado, tá bom? E Maurício, hoje a gente está aqui novamente, né, Maurício? Para o quadro seu aí, Maurício Responde. E a gente também fazer algumas perguntas aqui, bater um papo, esclarecer algumas questões, né? Que sempre o pessoal tem dúvida aí. Sim. Maurício, então a primeira coisa que a gente queria saber é sobre o pump, né? Certo. A gente já falou algumas vezes em alguns episódios aqui sobre o pump. Certo. E assim, como que dá para o cara saber se realmente como que faz para ele chegar nesse pump? Perfeito. É através de um treino intenso? Como é que é? Olha, primeiro, Celião, eu posso considerar que para a gente ter um bom estímulo à hipertrofia, nós precisamos de três coisas básicas. Seria a destruição das fibras, que é causada por liberação de enzimas proteolíticas durante a contração muscular. A carga vai determinar quantas fibras eu vou usar. E o tempo, a quantidade de enzimas destrutivas eu vou liberar dentro do músculo. Eu destruí meu músculo. O segundo passo é a dilatação do treino, que vai favorecer depois na hipertrofia. E o terceiro seria justamente essa inflamação que vai vir depois do treino, onde é necessária uma inflamação para que o corpo reaja e ao anti-inflamar ele produza a hipertrofia, como se aquilo ficou desconfortável e agora ele precisa se adaptar. Aí, o pumping dentro disso, ele seria o conjunto das três coisas. Então, eu avalio se o treino foi efetivamente bom pelo pumping gerado. Há uma diferença entre o pumping de um nadador e de um musculador ou fisiculturista. No trabalho aeróbico ou no trabalho mais contínuo, eu faço uma dilatação do músculo por aumentar o fluxo de sangue. Então, aumenta o fluxo de sangue, mas também a saída. Então, ele entra e sai do músculo e o músculo fica maior. Se eu apertar esse músculo, eu vou ver que é um pouco mais flácido, esse pumping. Sim. O pumping do musculador, ele é esse mesmo inchaço ou dilatação, porém rígido. É como se tivesse entumecido, cheio de sangue preso. Isso é o pumping. Então ele destruiu as fibras, aquele sangue que entrava com facilidade, saía com facilidade, ele entra e não consegue sair. Isso é o pumping. Então o pumping ele é gerado pelo treino que gera uma destruição muscular, além de um estímulo à entrada de sangue no músculo, porém com essa destruição dificulta a saída e o músculo inchou. E como é que eu vou saber isso? Tocando o músculo, não tem jeito, olhando no espelho e tocando. E só de eu sentir esse pump já significa que o meu treino foi bem feito? Perfeito. É a avaliação visual mais perfeita. Você tem outras maneiras a avaliar enzimas CPK e tal. Eu sei se eu treinei bem. Mas para saber se eu causei uma boa destruição a ponto de atrapalhar o fluxo de sangue e o músculo dilatar, é o pumping. Sim. É tocar o músculo, ele está entumecido, duro e entumecido. E eu preciso de ter um treino com altas cargas para eu ter o pump ou não? Depende de cada atleta e o treino tem que ser de alta intensidade. Eu tenho que fazer um treino intenso que sobrecarregue e cause uma destruição de fibras musculares para que o pumping realmente aconteça. Sim. E se esse pumping é diferente do pumping do nadador, por exemplo, eu vejo que o meu músculo está firme depois do treino, eu tenho uma certeza que eu destruí meu músculo, eu tenho certeza que ele dilatou, eu estou vendo isso, e com certeza ele vai inflamar. Então eu consegui os 3 passos para garantir que o estímulo foi dado. Sim. Eu já ouvi falarem sobre o pump. Eu treino pesado ali. Sim. Fiz minhas séries pesado, por exemplo, de peito. Fiz todos os exercícios ali, sim, pesado. No último exercício eu boto pouco sim, peso ali e faço uma série de sim, várias repetições. Isso é usado. Isso faz sentido? Sempre foi usado, né? Sim. Por exemplo, aquela rosca 21. Ela é boa para hipertrofia? Para hipertrofia talvez não. Mas para dar o resultado final do sim, pumping, da destruição, é um ótimo exercício. Então eu sempre fiz isso. Trabalhei pesado no início enquanto eu estou com mais energia, tenho mais glicogênio. Depois disso eu vou para um treino mais oxidativo, mais de resistência para a gente entender, que gera um bombeamento maior de sangue, uma entrada. Sim. Porém, se eu começar por isso, eu vou entrar bastante sangue na célula, na fibra muscular, mas também vai sair. Então a hora legal para você fazer essas técnicas de empurrar sangue para dentro do músculo é no final.
Você destrói ele no treino e no final você empurra sangue para dentro, um sangue que vai ter dificuldade para sair e vai ajudar na dilatação. Tem N técnicas para isso, né? Tem as mais conhecidas, outras pouco conhecidas, mas eu acredito que todos os atletas façam isso de alguma maneira, até inconscientemente. Sim. Treina pesadão, no final pega um exercício mais leve, fica ali fazendo, às vezes ele nem sabe por que está fazendo aquilo, mas ele está aumentando o fluxo ou o bombeamento de sangue para um músculo já destruído. Aí lembrando que eu preciso da destruição, consegui com a fibra. O inchaço faz parte da facilitação para crescimento. Até tem umas técnicas hoje de liberação miofacial. Seria o mesmo trabalho do pumping. Aquilo que o pumping faz de esticar o músculo para a gente entender, eu posso fazer isso de outras maneiras. Mas eu posso fazer sem destruição. A maneira de fazer com destruição é garantindo um treino intenso. Então, garanto um treino intenso para saber se realmente ele destruiu. O pumping vai me dizer isso. E repetindo, se aconteceu a destruição e o pumping, vai acontecer a inflamação. Esses 3 fatores, o músculo vai entender que, poxa, eu não posso ficar assim. Tem que mudar minha natureza. Entendi. Maurício, teve um outro episódio aí que a gente falou, eu não lembro o assunto que era, daí entramos no treino alemão, entramos no assunto do treino alemão, que você falou que chegou a fazer. São 10 de 10, né? 10 de 10 treino é chamado GVT. Eu queria saber mais sobre. Você pode dar uma. Certo. A gente tem. Eu falo que o atleta fisiculturista, ele é um cientista, né? Ele deduz alguma coisa, coloca aquilo na prática, deu certo, ele mantém, deu errado, ele tira fora. E a gente vê que com essa prática, a gente tem lá o Wader, Mike Mentor e grandes outros, que deixaram algo que falou, olha, isso aqui é um princípio, pode fazer que dá certo, né? Sim. Então são técnicas que prevaleceram ou permaneceram ao longo do fisiculturismo por ser técnicas realmente eficientes, né? E o GNV é uma delas, né? É um treinamento alemão de alto volume. Então ele faz um treino de alto volume. A prioridade ali não é a carga, mas a prioridade ali é um treino volumoso, eu treino bastante, para destruir fibra, gerar pumping também, mais focado no treino do que na carga. Então as cargas não são usadas perto do seu 100%, elas são usadas em torno de 60% da sua força máxima, a 80%, até porque os intervalos são mais curtos, né? E eu acredito assim muito nesse treino, já usei muito, não como um treino básico. Eu acho básico é a sua individualidade que vai te dizer. Você vai testar vários treinos e vai dizer, cara, para mim isso aqui é o que funciona. Cada atleta tem a sua individualidade. Porém, se eu ficar muito tempo naquilo que é o melhor para mim, aquilo passa a já não ser mais o melhor. A gente tira desse assunto o Dorian Yates e outros caras que ele é o cara, ele é o Dorian Yates, né? Então o Dorian Yates não mudava a série dele, cresceu e cresceria muito mais enquanto estivesse treinando, mas isso, para um grosso modo, com certeza não seria a melhor alternativa. É a melhor alternativa desse atleta, desse super atleta. Talvez não seja para uma maioria de pessoas da academia. Sim. Uma técnica dessa, por exemplo, ela já serve para uma maioria. Então, uma maioria das pessoas que treinam, se testar, vão ver resultado, por isso que essa técnica prevalece até hoje. Então, eu descobri o meu treino perfeito e eu tenho obrigatoriamente que mudar isso para que ele não se adapte com facilidade ao que eu fiz e tenha que se adaptar ao novo. Ele se adaptou ao novo, eu volto naquilo que é o melhor para mim. Então, sempre usei como técnica de treinamento, descobri qual é o melhor treino seu, o melhor treino do Célio é esse, mas Célio, de vez em quando, faz um treino meio maluco aí, diferente. O corpo tem que se adaptar a algo novo e voltar e ele ter o mesmo estímulo. Então a GVT, desculpe, ela entra como uma alternativa, tá? Pode fazer que vai funcionar. É o melhor treino para você? Pode não ser, mas é diferente. Ele vai funcionar por um tempo e aí você volta no seu. Eu estou falando isso porque eu não conheço nenhum atleta que treinou isso sempre. Mas todos os atletas que eu conheci de alto nível usaram por um período essa técnica. Sim, no exemplo que você deu naquele dia, você falou que você usou no treino de pernas, né? Sim. Eu nunca tive coxa proporcional ao tronco, mas o meu femoral era muito melhor que o meu anterior, meu quadríceps. E eu usei por um bom período, talvez por meses, né? Eu fazia 10 de 10 na mesa flexora, a gente só tinha mesa na época, não tinha cadeira, não tinha unilateral, não tinha nada, nem stiff a gente usava, stiff veio um pouco depois como prática, né? Sim. E na cadeira da mesa flexora, 10 de 10, e depois eu ia treinar perna. Então, com isso, eu não consegui volume de perna como eu precisava, mas o femoral, ele era proporcional à parte superior. O quadríceps, não. Talvez porque aplicar na coxa seria mais difícil. E como é que funcionava o peso, assim, nessa série de 10 de 10, no seu caso específico?
Como que funcionou para você? Celião, Você fazia uma progressão ali? eu sou a favor, Celião, de independente das repetições que você vai fazer, sejam repetições baixas, em torno de 6, repetições altas, em torno de 15, 20, como a natureza, para mim é sempre pesado. Não é 20 levinho e 6 pesado. Sim. É 6 pesado e são 20 repetições pesado. Sim. Então eu fazia os 10 de 10 o mais pesado possível para cada 10. Tá. E era natural e essa carga ia caindo. Eu colocava uma carga, fazia 1, fazia 2, fazia 3, poxa, na quarta não vai dar. Daí você tem que diminuir para chegar no 10. Mas sempre não deixava ele estar na pesada e no máximo. Ah, sim, mas menos sempre carga. chegar no 10, né? Sempre chegar, o 10 é que era o tá, o objetivo diferencial. é os 10, é. Ah, entendi. Celião, eu vi uma coisa, uma vez interessante, que por que o número 10, né? Eu já comentei sobre isso. Por que 10 repetições? 3 de 10. Por que eu começo com 3 de 10? Porque se você for ver isso, primeiro foi percebido isso ao longo da história. Os caras começaram a levantar pedra, depois anilhas, deve ter testado tudo quanto é repetição, tudo quanto é série e tal. E, cara, viram que era em torno de 10, onde o músculo respondia mais. Ou dava mais pump, eles já se avaliavam por isso. Na nossa época, a gente treinava no espelho, olhava para o espelho e via se o exercício funcionou ou não pelo pump. Sim. A gente nem sabia o que era pump, não tinha explicação por que era, mas sabia que quando ele inchava, a gente achava que já estava crescendo. Então o pump era uma maneira de você ver se deu certo, o treinamento já como base. Esse 10 de 10, o porquê 10, desculpe, ele mostra que é onde eu consigo colocar a maior quantidade de carga pelo maior tempo de contração. O músculo não conta, ele não conta números. 3 de 10, 3 de 8, ele conta tempo. Então aquele tempo de contração destrói o músculo um tanto. Se eu ficar muito tempo fazendo o movimento, a carga vai ser muito menor, a quantidade de fibras trabalhadas vai ser menor. Se eu uso um número baixo de repetições, eu vou conseguir uma carga muito maior, vou recrutar muito mais fibras, mas por pouco tempo de destruição. Pô, então qual é o número ideal? 10. Eu tenho a maior carga e maior tempo. Então tá bom, então eu vou fazer tudo 10. Sim, vai funcionar por um tempo, mas aquilo que eu falei. A partir do momento que eu faço sempre aquilo, passa a já não ser mais o melhor. Então quando eu falo assim, quanto que é baixa repetição? 6 em relação a 10. 20 em relação a 10. Então eu tenho que ter um meio termo para dizer o que é alto e o que é baixo. Por isso que vem o número 10. Entendi. Maurício, um bom tempo atrás, tinha uma menina na academia lá, que parecia que ela tinha já um tempo de treino, né? Perfeito. Tinha um corpo bem trabalhado. Avançada, né? Isso, tinha um corpo bem trabalhado. E de vez em quando, ela tinha o treino normal dela, né? Treinava certinho, ficava ali 45 minutos fazendo a série dela, de peito, de perna, enfim. O exemplo é o treino de perna dela. Porque de vez em quando, talvez ali... O tempo que ela tinha disponível. Umas 2 vezes por semana, talvez. Ela não tinha o tempo de treino certinho para ela fazer a série inteira. Perfeito. Ela entrava na academia e fazia lá 5, 6 séries de agachamento e ia embora. Perfeito. A minha pergunta é, será que nesse dia específico seria melhor ela ter preservado ali, descansado, Sim. tirado esse dia para descanso, já que ela só poderia fazer um exercício só, Sim. que ela ficava na academia faltar 15 minutos e ia embora, ou deixar o treino realmente, vamos fazer o treino completo no dia seguinte? Certo. O que é melhor nesse caso? Com relação ao dia do treino, eu agendei um treino de tanto em tanto tempo, tá? Toda a minha estrutura está baseada naquilo. Quando chega o dia do treino e eu não estou bem, por exemplo, eu lembro o Edson Prado respondendo isso no passado, e ele falou, quando eu não estou bem, eu não treino. Sim. Poxa, é o dia de treinar hoje, mas eu não estou legal, cara, eu vou descansar, me alimentar e amanhã eu faço o treino bem feito. Então seria um lado. O dela não. Ela está preparada para treinar e a questão é se ela vai treinar ou aproveita, não vai dar o treino perfeito, descansa. Não, ela vai treinar. Ela vai dentro do planejamento dela, daquele dia ser um dia de destruição, para que aconteça o pumping, a inflamação e o músculo continue destruindo, regenerando, crescendo e aí destruir de novo para crescer mais. Ela não saiu desse ciclo, seria o ideal, do que pular isso, deixar para frente, sendo que ela poderia treinar com menos tempo, mas bem feito. Lembrando que tem atletas que faziam treinos de altíssima intensidade com 15 minutos de treino. Eu lembro o Mike Christian, na época, o Renato Ventura, que era do Brasil, né, atleta nosso, foi treinar na academia lá e viu ele fazendo um treino de tríceps com tanto pump em 15 minutos. Ele não entendeu aquele super atleta olímpia entrar numa academia, treinar 15 minutos e ir embora. Poxa, mas já vou embora, já fiz o treino, já deu pump, ok? Então eu consigo sim na musculação
com o menor tempo, fazer ainda um bom treino. Sim. A gente via Dorian Yates, mostrava isso em 40, 50 minutos de treino, e ele mesmo dizia, para que ficar 1, 2, 3 horas na academia, se eu posso esgotar o meu corpo em 40, 50 minutos. Então, Sim. a musculação é possível em pouquíssimo tempo fazer um super treino. Sim. Essas 5 séries que ela fez, se forem bem feitas, é considerado um bom treino. Então, Sim. o ideal é ir lá e treinar, mesmo que seja menor. Sim, o ideal é ela ter o treino dela certo de perna, com todos os exercícios, mas ela não tendo o tempo certo naquele dia específico, ela pode pegar Entre não treinar, né? Sim. E treinar menos do que ela treina, se ela fizer um treino que é menos do que ela faz, mas é um bom treino, ele vai funcionar. Lembrando uma técnica aqui, ela não vai matar aquele dia, né? De treino, e ela pode fazer um treino bem feito, com 5 séries. Sim. Ela pode fazer 5 séries bacana e dar um resultado bem parecido com a destruição que ela faz do treino normal. Sim. Eu estava lembrando aqui de o Júlio Balestrin, por exemplo, ele comentou algo que já sabia, mas ele fez um comentário, né? Uma das técnicas para você priorizar o músculo deficiente é você treinar todos na mesma intensidade, na mesma frequência, e aquele músculo específico, todo dia você fazer um estímulo a ele. Então você vai, faz o exercício para ele, mais um exercício, ou seja, é mais ou menos o que ela fez. Ao invés de ela fazer um treino pesadão dela, ela fez um pesadão e um pouco menos pesado. O Júlio Balestrin recomendou ali que você pegasse um treino pesado naquele músculo e fizesse outros menos pesado, como um diferencial para estimular mais aquele músculo deficiente, vamos falar assim, né? Sim, entendi. Maurício, sobre a confusão muscular, né? Você poderia falar um pouquinho pra gente? Ela é indicada tanto para iniciante, intermediário, avançado? Celião, como que seria o princípio, assim, né, da confusão muscular? Vamos entender assim. Para o atleta iniciante, qualquer coisa funciona, tá? Sim. Se qualquer coisa funciona, por que eu vou começar pelo máximo? Se eu posso começar pelo mínimo. Então, poxa, eu começo pelo mínimo, a partir do momento que meu corpo vai se adaptando àquilo, vai se entrando num platô, eu tenho N técnicas evolutivas aí de intensidade para ir treinando a altura. Então eu acho muito errado um iniciante ou um intermediário já chegar fazendo tudo que existe, aí ele cresce, já ia crescer com mais facilidade, e quando ele estagnar, ele não tem mais muita coisa para aplicar. Então, sou a favor do iniciante se limitar ao máximo, intermediário pesar um pouquinho mais, e o avançado, sim. O corpo dele já está treinado, está adaptado. Aí eu buscar tudo quanto é experiência, tudo é válido. Eu experimento algo, deu certo, eu vou para frente, não deu certo, eu tiro. Então, eu aconselho realmente que faça a evolução de intensidade. Sim. Então, o iniciante é uma intensidade, o intermediário outra intensidade, e o avançado outra intensidade. Dentro do avançado, toda técnica é favorável, porém existem algumas técnicas que são consideradas princípios. Foi algo que o Weider enumerou pelos atletas que faziam e mostravam o resultado. Ele pegou aquilo, patenteou a ideia e formou um princípio. Olha, o princípio da sobrecarga é o primeiro, repetições parciais, repetições, enfim, acho que são 10, se eu não me engano, princípios, onde, olha, pode fazer que dá certo. Tá? A maior parte dos atletas fizeram, deu certo, tenta que a chance de te dar certo é muito maior. Dentre elas está a confusão muscular. Eu acredito que a maior parte dos atletas fizeram e ainda fazem isso. Eu acho a melhor técnica, todas são excelentes, porque dificilmente o músculo vai se adaptar. Você treinou ele de um jeito, ele destruiu. Quando ele vem preparado para aquele treino, agora é outro. Sim. Aí você destrói, ele vem preparado para outro. Fala, poxa, então eu vou ter que fazer isso sempre? Não. Você pode mudar sua série a cada 2 ou 3 meses. Mas se você tiver a possibilidade, com um personal trainer de preferência, ou um coach de preferência acompanhando a fazer cada treino, um treino, seria ideal. Eu não acredito, por exemplo, que Rafael Brandão, o Pinduca treinando ele, atualmente, olha, sua série está aqui, entendeu? Então ele vai lá, segue, daqui 2 meses muda. Logicamente não é isso que ele faz, mesmo eu não sabendo exatamente o que ele faz. Tem um curso até deles aí, que ele explica direitinho as etapas de treinamento que foram feitas, bem legal a gente aprender com ele, mas eu tenho certeza que ele já aplicava aí a confusão muscular. Hoje nós vamos treinar peito, hoje é peito, mas é outra série. Eu acredito que é a melhor das técnicas. A confusão muscular, para quem quer entender um pouquinho mais, só assim o básico, Maurício, ela seria trocar o treino de quanto em quanto tempo? Veja lá, é como praxe, é visto como praxe, mudar o mesmo treino a cada 2 ou 3 meses. Sim. Isso é fácil de definir o porquê. Porque quando eu treino uma série e fico na mesma série por algum tempo, as pessoas notaram que depois de 2 ou 3 meses já não gerava o mesmo pumping de antigamente.
Por isso que se tornou a prática. Não foi um estudo científico que falou para mudar a série a cada 2, 3 meses. Sim. Foram as pessoas que perceberam que a cada 2 ou 3 meses o corpo se adaptava, então mudavam naturalmente. Então é como praxe hoje mudar a série a cada 2 ou 3 meses, ok? Na confusão muscular, cada treino é um treino novo. Sim. Então, por que seria melhor, na minha opinião? Porque eu não vou precisar mudar nunca, eu posso fazer isso sempre. Eu não preciso esperar 2 meses e mudar. Já é uma confusão muscular. Lembrando, Celião, que confusão muscular pode ser a mudança de um exercício, colocar o supino no final da série ao invés do começo, é uma mudança de treinamento. Mudar os exercícios básicos a cada treino e os isolados a cada treino. Mudar umas repetições. Então hoje eu vou mais para 12, 15, no próximo treino mais 6 a 8. É uma confusão muscular. Certo. Então a confusão muscular não precisa ser uma série nova e tal, não. Tá. Mas pequenas mudanças que permitam que ele não se adapte facilmente. Sim. E dure por mais tempo. Entendi. Então eu acredito que o ideal seria sim seguir o padrão de 2 a 3 meses na mesma série. Eu treino bem ela, treino aquilo que eu quero e depois vou para outro passo. Seria legal sim. Porém, para um atleta avançado, somente para um atleta avançado, eu acho muito bom a confusão muscular. Cada treino é um treino. Sim. Tá? Eu acho ideal. Entendi. Maurício, sobre agora o shape em V, que até já vi você falando uma vez em um vídeo, quais os grupos musculares que a pessoa tem que treinar para ela ter essa estética do shape em V? Perfeito. Celião, eu acredito que o fisiculturismo, né? É um culto ao físico, é uma busca por um físico perfeito. Então você treina desde o começo até o final da sua carreira buscando esse físico perfeito. Eu acredito que nenhum atleta no mundo ainda chegou nisto. Como pôde olhar para o seu corpo e falar, cara, tá perfeito, né? Se você pegar o Coleman, você vê defeitos ou coisas que poderiam ser melhoradas até no Coleman. Você pega um Arnold, você vê coisas que podiam ser melhoradas e coisas que não precisava ter tão desenvolvida até no Arnold. Ou seja, o Arnold buscou até o final da sua carreira o físico perfeito, o Coleman, o Lee Haney e todos os outros. Então a gente busca por essa perfeição a vida inteira. E qual seria o protótipo de um físico perfeito, né? Basicamente eu poderia dizer que seria um físico em X. Eu tenho uma boa abertura em cima, eu fecho e abro novamente. Até porque eu estou dando evidência para as coxas e estou dando evidência para todos os músculos, com uma cintura menor. Então essa seria, teoricamente, a perfeição. Lembrando que há categorias diferentes, federações diferentes, que consideram como perfeição algo diferente. Eu vou entrar numa federação, eu tenho que saber, numa competição, qual é a federação que é aquele físico que é perfeito para mim, que eu tenho, desculpe, o que é perfeito para eles, né? E dentro da parte superior, eu focar mais em abertura de dorsal do que espessura, lembrando que os exercícios isolados são mais favoráveis para isso, barras e puxadas, focar mais na abertura do que na espessura, buscando esse X, ombros sempre, né, o mais largo possível, e a cintura jamais trabalhar os laterais, né, a musculatura que alarga ela. Lembrando que um próprio agachamento e outros exercícios tendem a alargar. Então eu já tenho alguma coisa que vai alargar e eu não preciso fazer alguma coisa que acelere isso. Então eu poupando a lateralidade da minha cintura, focando mais na abertura do dorsal do que na espessura, e colocando bastante ombro, é a busca perfeita, vamos entender, do V. E aí o atleta perfeito seria alguém que teria isso, a cintura fina e também as pernas largas. Porém na minha visão, agora eu não estou falando da visão do esporte, a minha visão é que o físico mais perfeito, não estou falando o melhor, tá? O melhor pode ser o Ronnie Coleman, outros, mas o físico mais perfeito, na minha visão de fisiculturismo, é o físico que o Arnold apresentou, porque era um físico muito grande em cima, com músculos muito bonitos, atrativos, bem separado, bem delineado, uma cintura muito fina e uma perna mediana. Eu acredito que até o Arnold, se ele colocasse muita perna ali, ok, pelo padrão de perfeição estaria mais perfeito. Mas eu estou dizendo pelo meu padrão, por aquilo que eu vejo, né? Eu acredito que uma perna muito desenvolvida, né, e um tronco também muito desenvolvido, na minha opinião particular. Eu acredito que não é tão perfeito quanto um físico muito desenvolvido em cima e médio desenvolvido embaixo. A cintura sempre fina. A cintura fina, Celião, ela vai evidenciar os músculos superiores e inferiores. Uma cintura larga diminui o visual do músculo superior e inferior. Entendi. O shape em V, hoje em dia, a categoria principal seria o Men's Physique? Men's Physique, eles focam principalmente nisso, né? É interessante. Agora você pode ver todos os Mr. Olímpia, principalmente do passado, todos tinham essa forma em V, né? Né? 100%. Você acha que os caras do passado estariam hoje numa categoria dessas? Eu acredito que o Open,
do passado seria a Classic de hoje, na minha opinião. Um físico mais clássico, mais delineado, que é o que eles faziam como Open, como natural. Hoje a Open, ela coloca músculo, né? Isso. Ela ganha tamanho, é o que tiver mais músculo ganha e tal. Lembrando isso, tá? Todos eles preservavam a linha de cintura. Nem faziam muito abdominal, faziam o suficiente para formar músculo e depois paravam propositadamente. Hoje, eu não sei se eles praticam mais o abdominal, às vezes a gente vê até algumas drogas que ajudam nisso, o GH e outras ajudam nisso, né? Sim. Mas essa linha ficando maior, repetindo, ela evidencia menos o superior e o inferior. E uma cintura fina evidencia mais, né? Por isso que eu acho que o perfeito seria mais fino possível a cintura. Sim. Maurício, vamos começar a reagir agora aí uns vídeos? Ô, Gustavo, coloque pra gente primeiro, por favor, o levantamento terra. Vamos ver aí o que o Pinduca falou, hein, Maurício? Pinduca é do seu tempo também, né? Pinduca falou, tá falado. O cara é manja, o cara é animal de escola e continua até hoje, né? No meio do grande fisiculturista. Vou colocar pra vocês ouvirem. Isso. Quem não faz terra nunca será campeão. Porque é um exercício para fortalecimento dos paravertebrais, do glúteo, isquiotibiais, para que dê sustentação para fazer uma remada curvada. Aí o cara vai fazer remada curvada, não aguenta o peso, como é que ele faz? Em pé. Fica em pé fazendo o quê? Trapézio, o miolo da Batista não vem mais forte. Exatamente, que não corte de classe. Quem não faz terra nunca será campeão. Que ele falou. Se eu for acrescentar alguma coisa, eu posso acrescentar que eu confirmo que ele falou pelo meu erro. Eu nunca fiz, nunca gostei, nunca suportei esse exercício. Achava incômodo, né? E isso me limitou no agachamento. Eu não conseguia pôr tanta carga no agachamento porque não tinha lombar, vamos falar, estrutura para isso. Me limitou no agachamento. Eu não tinha um músculo lombar. E eu já vi árbitros falando, poxa, Maurício, o dorsal perfeito, mas, cara, o seu lombar parece uma chapa, não tem nada ali. Realmente, então confirma o que ele está falando. E eu tive um problema de lombar, depois uma espondilolistese, uma vértebra escorregou. Eu acredito que seria uma má formação muscular, ou uma base muscular na linha do core. Então, quem faria isso? O levantamento terra. Então, para mim, um dos motivos de eu não ter ido além do que eu fui seria justamente a falta do levantamento terra. Um dos motivos. Você acha que ele prepara também para o agachamento, então? Para tudo. Ele é um exercício de base, né? Ele fortalece o organismo inteiro. Sim, mas o agachamento também, trapézio, até a panturrilha está tudo trabalhando. É verdade, né? Mas o agachamento também tem isso, né? Também. De fortalecer. Né? Eu diria assim, que o levantamento terra seria um exercício básico para fazer o agachamento, que também é um básico, ainda melhor. Sim, entendi. Por que eu não conseguia fazer um agachamento bem feito? Porque eu não fazia um terra bem feito. Entendi. E daí é o que ele falou, né? Vai ajudar também no treino de costas, Sim. né, Maurício? Olha, Celião, eu vejo hoje a molecada aí tudo agachando com 200 quilos, 180, vai embora. Rapaz, eu no meu auge, treinando pesado, eu colocava 130 quilos no agachamento. É muito pouco peso comparado ao que se usa hoje. Sim. Qual é a explicação? Poxa, eu fazia pesado, eu tomava o que tomava, comia o que comia e tal, treinava tudo pesado. Por que o agachamento não saía pesado? Por falta do levantamento terra. Não tenho dúvida disso. Maurício, por que o levantamento terra, é o que eu comentei com você, a gente vê muito no crossfit, mas na musculação, na sala de musculação, você não vê muita gente fazendo. É mais um dos erros cometidos quando se larga a base. Eu vi um vídeo do Arnold muito interessante, que ele dizia 8 coisas que eu aprendi com a musculação. Olha, eu aprendi isso, né? Não deixe os exercícios básicos nunca. O Arnold dizendo isso. Sim. Então, quais são eles? Levantamento terra, agachamento, um desenvolvimento, um supino, uma rosca direta, um tríceps, testa, pula e tal, uma remada, que seria o básico, ou uma puxada, que seria ideal para abrir o dorsal, que eu acho no dorsal prioritário mais abrir do que a espessura. Sim. O Arnold dizia, não esqueça dos básicos. A gente não vê mais o pessoal fazendo pullover, um exercício maravilhoso para tórax, dá uma base absurda no tronco, né? O terra a gente não vê quase fazendo. O próprio agachamento, a gente não vê fazendo como se fazia. Eu não estou falando de alto nível, tá? Estou falando dentro de uma academia, né? Então, um dos erros que está vindo para as academias hoje, o maior deles, é esquecer muito conceito básico que o Arnold seguiu, o Coleman seguiu, o Dorier seguiu e os grandes atletas de ponta ainda seguem. Entendi. Maurício, vamos agora reagir ao vídeo, Gustavo, do rosca alternada. É o da sequência aí.
aí também. Alternada. Essa música alternada tá certa? Lógico que tá, qualquer alternada tá certa. O problema é quando você faz uma má adaptação aos olhos de quem entende biomecânica, o raio o disco de ação fica menor ou maior. Ou exagerado de subir, que em cima você descansa o bíceps, ou exagerado de descer, porque quando você estende o cotovelo, sobra pros tendões, principalmente nos bancos apoiados, como o banco Scott e roscas concentradas. Então, a alternada dele tá show. Inclina pro lado? Lógico que inclina pro lado. Se fizesse com 2 quilos de cada lado, você fica bonitinho. Agora, colocou 90 de cada lado, dá uma jogadinha aqui, ó, que afunda o ombro, a cintura escapular afundando, o bíceps aumenta o raio de ação do braquial. Então você consegue colocar mais carga. Rosca alternada. Celhão, quando a gente vê um vídeo comentado, né? Quando a gente vê um vídeo aí comentado por Sardinha, por exemplo, Pinduca, Fernando Marques, Valdemar Guimarães, entre outros grandes atletas e coaches, a gente vê que não tem como ele errar, porque ele está falando baseado em teoria e em muita prática. Então ele ouviu as teorias todas, aplicou muita prática e está dizendo, olha, é assim. É assim que eu aprendi, é assim que é. Então não tem muito comentário quando eles falam alguma coisa, a não ser concordar somente, né? E eu posso dizer também o seguinte, primeiro, eu garanto que o Sardinha fazia rosca assim, que o Valdemar fazia rosca assim, que o Paulo Musi fazia rosca assim, que o Cariani faz rosca assim, porque eles viram que é assim que funciona. Ponto, ele tem a teoria e tem a prática, né? E eu posso mais ou menos comparar o seguinte, se eu vou levantar um animal, eu vou andar com um animal no meu braço. E eu não vou ficar tombando para frente, eu vou ficar reto. Agora, se eu coloco uma pessoa no meu colo, eu seguro, não tem como eu ficar reto. Eu vou cair para frente. Então, eu sou obrigado a pender meu braço, meu corpo, buscar a linha de gravidade agora adaptada à carga. Ele está só buscando a linha da gravidade novamente. Se ele ficar retinho fazendo isso aqui, ele cai para frente. Então, ele é obrigado a balançar também, fora o que o Sardinha falou, acrescentando que também para buscar a zona de a linha de gravidade. Agora foi deslocada com muita carga. Então, a partir do momento que eu coloco muita carga, pensando em física, pensando na mecânica do movimento, eu sou obrigado a fazer um balanço ou uma curva para trás. Isso não é o roubar, né? Isso não é o roubar. É um roubar, mas um roubar como técnica. Que é necessário por causa da carga. Isso, não é um roubar por não conseguir fazer a técnica. Eu estou como técnica roubando. A gente vê a pessoa errando na técnica com pouco peso, aí não dá, né? Não, a gente tem que lembrar, nunca esquecer, que musculação iniciou na sobrecarga. A gente iniciou carregando pedra e a partir disso mudando para as anilhas, movimentos, e a gente hoje vê muito as pessoas acreditando no movimento. Tem um exercício agora que você põe a barra aqui, puxa por cá e pega, tem um que faz assim, pega mais. Ali você só está definindo que músculo vai trabalhar, buscando um conforto para trabalhar, para quê? Para colocar carga. A carga vai fazer diferença. Agora, eu preciso da técnica para poder, então, usar a sobrecarga. Tá, vamos agora, Gustavo, pro testosterona jovem. Isso. E daí nós vamos em outro na sequência, tá, Maurício? Vamos ver 2 vídeos, daí depois a gente comenta. A partir do momento que você usar, a tua produção natural vai parar. E aí, se você um dia decidir parar de tomar testo, você vai ter que fazer todo um protocolo de terapia, vai ter que usar um textogel, vai ter que usar alguns medicamentos para voltar a tua produção natural. E você vai entender que o teu padrão normal já não é normal. Nunca mais vai chegar. Exatamente. Como é hoje. Então, essa molecada que a gente vê hoje, que começou a treinar há 1 ano, há 2 anos, que estão se inspirando nos atletas, que hoje em dia o fisiculturismo cresceu muito. 22 anos estão metendo... É muito preocupante. 22 anos, às vezes, quando não é menos. Quando não é menos. É muito preocupante. Então, assim, entenda que é uma linha que você vai botar o pé ali dentro, mas vai ser muito difícil de você botar o pé para trás de novo. Entende? Depois que começar, vai ser outro jogo. Você não usou... Agora o outro é o Testosterona Jovem 3, Gustavo, que é debaixo do símbolo do Instagram. Logo abaixo do símbolo. Isso, esse aí. É mais ou menos a mesma coisa, Maurício, mas... Sim, mas por autoridade. Isso. Pessoa que não tem muito receptor androgênico nos músculos é o cara que mais vai ter colateral. Que o coração tem bastante. É tempo de treino. O que me preocupa mais hoje é a galera que chega e fala, eu vou começar a treinar,
que eu tomo? Nada. Toma vergonha. A evolução natural, uma pessoa que entra pra musculação, tranquilamente ela pode continuar evoluindo 5 anos sem tomar nada. E a gente tá falando de a pessoa que tá fazendo uma dieta e um treino planejado pra ela e se levando ao máximo. Que o cara pode ficar 10 anos matriculado na academia e não evoluir em nada. O cara que quer ser atleta, que quer usar hormônio, tem que ter uma boa base natural. A pessoa que não tem muito receptor. Celião, já de cara, assim, o que eu posso comentar com você é o seguinte: a gente viu o Pinduca comentando, o Sardinha, o Kaminski aí comentando. São pessoas que são autoridades no assunto, elas estão há muito tempo com teoria e prática nisso para realmente poder definir uma opinião, então eu só posso concordar e comprovar realmente em mim, né? Então você viu lá que eu te falei, o levantamento é realmente um exercício que, por exemplo, para mim fez muita falta, me limitou bastante, e o uso de ergogênicos muito cedo. Então eu iniciei os ergogênicos no primeiro dia de treino. Eu já tinha ouvido o Hulk falar, o Lô Ferrino falar, que ele treinava, se alimentava e usava hormônios. Então eu fui para academia, cara, treinei. Agora o que eu como? Que hormônio que é esse, né? Então é esse, então vamos fazer. Então eu já fiz. E foi um erro muito grande, porque eu conheci atletas que treinaram comigo, esperaram 3, 4, até 5 anos para começar a usar alguma coisa, e lá eu saí na frente, e lá na frente eles me passaram. Por quê? Eles fizeram exatamente o que ele está indicando, eles construíram uma base, lembrando que quando eu não estou usando anabolizante, eu tenho anabolizante. O pessoal acha, pô, só tem na farmácia? Não, o seu testículo está te dando testosterona todo dia. Sim. E às vezes em quantidade até maior do que muitos ciclos que fazem na farmácia. Então, eu estou usando o meu próprio hormônio para chegar no limite de onde o meu músculo precisa de testosterona eu ter, com alimentação e tudo mais. Aí eu falo, poxa, eu cheguei no máximo que o meu organismo produz. Eu quero alguma coisa a mais? Ok. Lembrando que quando eu entrar com essa alguma coisa a mais, eu vou ter cada vez menos do meu próprio. Aí o ideal seria seguir uma linha totalmente natural e competir, e chegar aonde puder ao máximo, sabendo que a saúde vai estar sempre extrema, ele nunca vai precisar se preocupar com isso, ou ele já entra para um caminho e que já é sempre um pouco preocupante, por mais seguro que seja, sendo que ele tem o hormônio dele ali. Então, quanto mais ele esperar, ele constrói uma base muito melhor pela própria natural dele. Eu posso até te dizer, Celião, vamos entender assim, se ele construir um físico com 800 mil de testosterona, geralmente um jovem estaria nisso, né? E depois ele usa de tudo, vai, para e tal. Quando ele voltar, aquele físico lá que ele tinha com 1.000 e tanto, ele depois conseguindo voltar essa produção, ou fazendo até uma reposição hormonal para esses 800 ou 1.000, ele consegue muito mais manter um físico perfeito para sempre, até quando ele estiver vivo treinando, do que um atleta que já começou montando o físico dele com 1.500, 2.000, 3.000 de testo, e depois quando ele parar lá, ele vai ter que, se ele baixar para 800 mil, ele não mantém nem mais um físico perfeito. Ele vai ter um físico muito menor do que ele tinha quando ele começou. É a minha opinião, é o que eu vejo hoje, né? Que é o meu caso mesmo. Comecei muito cedo. Hoje, para me segurar o meu físico, eu precisaria de uma dose muito alta de testosterona. Sim. Se eu tivesse expandido isso por mais tempo, talvez hoje, eu não usando mais nada, eu teria um físico muito melhor. Sim. Pela minha própria testosterona. Então é um erro muito grave. A gente não está falando só de saúde, a gente está falando também da performance, do resultado. E lembrando que as duas coisas estão juntas aí. Então eu vou ter menos resultado começando antes, e vou ter, logicamente, muito mais problemas de saúde começando antes. Então, como tudo na vida, tem a hora certa para tudo, né? Sim, é igual o Camis falou aí, o pessoal entra na academia hoje, o cara mais jovem, já falando o que eu tenho que tomar, né? Eu fiz isso, Celião. Né? Por isso que eu estou dizendo que não é o melhor caminho. Eu fiz, e atletas que não fizeram assim foram superiores a mim. Sim. Passaram à frente. Então, não tenho dúvida que eles estão perfeitamente certos. Sim. Ô, Gustavo, agora aquele lá do símbolo do Instagram, que é o... Maurício, tá falando sobre o álcool aqui, né? Anabolizantes e álcool, né? Não, anabolizantes e álcool não, você tá falando só do álcool, na verdade. Álcool e treino, né? Álcool e treino. Hipertrofia. Vamos ver o que ela fala aí. A música não pode beber, ela tem que evitar o álcool, porque o álcool é extremamente catabólico, o álcool desidrata a fibra muscular. Então assim, além do álcool, você treinou a semana inteira, foi beber o final de semana, você vai catabolizar o seu músculo, você vai desidratar o seu músculo. E outra coisa, o álcool, quando ele é metabolizado no fígado, ele produz uma substância que chama acetaldeído. E o acetaldeído é extremamente tóxico para todo o organismo, diminui a absorção de vitaminas, proteínas. Então assim, quando você bebe hoje, você fica 24 horas a 36 horas passando mal internamente. Pensa isso antes. Na minha opinião, a pessoa que quer ganhar músculo, ela não... Serião, eu posso te dizer o seguinte,
Desde o meu primeiro dia dentro de uma academia, com 15 anos, até hoje, com quase 60 anos dentro de academia, tudo que eu busquei na academia foi resultado extremo. Resultado extremo. Primeiro, resultado extremo a qualquer preço, e há uns 15 anos que eu venho com resultado extremo, mas colocando a saúde em primeiro lugar, né? E a gente vê que em nenhum dos duas fases o álcool entra. Para resultado extremo, o álcool vai limitar você. Para resultado extremo e ainda com saúde, o álcool, mais uma vez, está atrapalhando. Então, o álcool aí seria um inimigo direto, né? Lembrando que muita gente diz, mas o Ronnie Coleman, os atletas usam álcool dias antes da competição, competem melhor, sem dúvida. Porém, lembrando que o álcool é também viciante. Ele não é uma Coca-Cola, ou que também vicia, né? Mas vamos dizer assim, claro, não é a mesma intensidade de vício, né? Sim. Então, você pode um dia ficar escravo daquilo, tá? Serviu para uma competição, para outra, e agora eu estou dependente de uma substância que vai totalmente contrário ao resultado que eu quero no fisiculturismo. Então, eu só vejo ele como inimigo. Eu via também um outro vídeo, pessoal mostrando um super atleta, Mr. Olímpia, na época, que bebia muito. E morreu cedo, inclusive, né? E o pessoal, mas ele conseguiu. Eu falo, sim, mas pode ter certeza que se ele não usasse, ele seria muito melhor do que ele mesmo. Sim. As pessoas fazem muito isso. Mas fulano fuma, cheira e tal, é grande e tal. Tá bem. Imagina se você fumar e cheirar. Ele tá no pior dele e é melhor do que você. Imagina você copiar ele. Então, ele está menor do que ele mesmo. Sim. Ele pode estar maior que você. Eu tinha um exemplo aqui em Taubaté, a gente tinha um super atleta, muito melhor do que eu, treinava comigo, e as pessoas falavam, mas ele faz isso, aquilo, eu também vou fazer. Eu falei, cara, ele está no pior dele. O pior dele é melhor que todo mundo. Agora, se você for fazer, você vai estar no seu pior também. Sim. Então é uma droga diretamente contrária à proposta do físico perfeito e diretamente contrária à saúde. Se o atleta usasse isso somente na competição um dia antes, não aconteceria nada. Porém, não daria tempo de dar todos esses danos. Porém, o difícil é ele se limitar a somente isso. Sim. Daqui a pouco ele está usando isso mais do que o whey protein. É verdade. Eu que não sou atleta, nada, né, Maurício? Sim. E agora com 44 anos, quando eu bebo... Nossa, eu preciso esperar uns 2 dias para me recuperar ali e conseguir fazer um treino realmente de verdade. Sabe? Tudo a gente tá falando, logicamente, de quantidade de tempo, né? Você vai falar, é catabólico, tá, mas eu catabolizo uma vez por semana, uma vez a cada mês, 15 dias, tá, eu tô menor do que eu poderia ser, mas de uma maneira insignificante. A gente tá falando aqui da pessoa que realmente usa isso como suplemento, né? Isso, Não vai chegar à perfeição, não. Claro. Gustavo, põe um pra mim aí agora do... Muzi Carga, o Paulo Muzi falando. Isso, esse aí. Vamos ver ele falando da carga aí, Maurício. Porque quem está treinando com baixa intensidade está perdendo músculo e não construindo. Quando a gente vai ver a pirâmide de Dessalles lá, o que é a base da pirâmide? Primeira coisa, execução. Para quê? Para você ter o músculo-alvo sendo ativado. Segunda coisa é peso, não é repetição. Volume é a rainha da hipertrofia, é verdade, mas o peso é o rei. Porque quem está treinando com baixa intensidade... Esse negócio do peso, né, Maurício? A gente vê ainda mais nessa fase do celular, né? Às vezes na cadeira extensora ali, a pessoa tá vendo o celular e tá chutando ali como se fosse um passatempo. Não precisa nem, né, a gente citar, mas a pessoa sabe que tá errado. Sim. Agora, eu posso imaginar sempre assim, tá, Serião? Ter resultado é uma coisa, tá? Se eu fizer qualquer série e controlar minha alimentação, vou ter resultados. Então a discussão tem resultado. A gente está falando em resultado extremo. Então a conversa aqui, e para resultado extremo? Então realmente esses caras são a sumidade, né? Eu acredito que hoje é muito mais fácil, Celhão, você chegar a um físico perfeito, mais rápido e com mais saúde, não por causa da internet em si, porque tem muita informação que é só uma informação, mas sem base nenhuma. Claro. Mas a gente vê hoje pessoas aí, Paulo Musi, Cariani, Júlio Balestrin, o Fernando Marques, o Fernando Marques, o Valdemar Guimarães, o próprio Pinduca e outros aí, N atletas, que, cara, pode ouvir o que ele falou e pode fazer que vai dar certo. Então, o cara tá há 40 anos falando isso, há 30 anos falando isso. O cara estudou muito para falar isso, ele praticou muito para falar isso. Então você tem isso aí, ó, de primeira linha. Então foi o que eu falei aqui agora há pouco. O que fez o homem mudar o seu corpo na pré-história da musculação? A carga. Levantar um bezerro e esse bezerro crescer e a pessoa crescer, opa, o negócio tá aí. Porém, se eu levantar esse bezerro de qualquer jeito, eu vou me lesionar. Sim. Ou vou desenvolver o que eu não quero. Então, eu aperfeiçoo isso com uma técnica perfeita para buscar um músculo-alvo, e aí, quanto mais carga, melhor. Lembrando que não é, então 200 quilos é melhor do que 100? Não. A maior carga sua
é melhor do que a menor carga sua. Sim. Então, a pessoa, quando fala peso, ele olha para o outro, ele está pondo 100 quilos, então tem que pôr 100. Não. Você tem que usar a máxima força sua. Lembrando, Celião, uma pessoa pode levantar 100 quilos e não estar na força máxima dela, e eu levantar 50 e estar na minha força máxima. E eu posso crescer mais do que ele, usando menos carga, mas é a minha carga máxima. Sim. Uma outra coisa importante, Celião, é lembrar que eu não posso fazer um movimento de qualquer jeito e só colocando carga e crescendo, porque o fisiculturismo, ele não é só quanto mais músculo melhor, mas é aonde esse músculo e até quanto comparado um com o outro. Sim. Eu comentei com uma atleta esses dias, a Larissa Campos, super atleta, já competiu, hoje está fortona lá, espero que volte aos palcos. E eu estava falando para ela isso, Larissa, não adianta só crescer, tem que saber aonde crescer. Sim. Você vê, por exemplo, vamos falar no fisiculturismo, Marcos Ruhl foi dos maiores atletas que já subiram num palco, né? E quando você compara ele com o Arnold tinha metade do tamanho dele, provavelmente, né? Então a gente vê que não é só ir colocando músculo, não, é aonde, né? Aqui não, aqui sim. E quanto mais fora de forma e maior eu fico, mais chama atenção pro errado. Né? Eu tenho um bíceps maior que o meu ombro. Poxa, quanto mais bíceps eu colocar, mais vai aparecer o erro. Então é melhor não ganhar nada ou ganhar um ombro e evidenciar mais meu físico do que só ficar colocando braço, por exemplo. Então o fisiculturismo ele é muito escultura. Específico. Eu desenho meu corpo com músculo, né? Eu só cresço. Toma bom, faz os básicos, eu treino pesado e cresço. Calma. Sim. Aqui é legal crescer, aqui não é legal crescer. Aí vem a importância da técnica, do movimento escolhido, porém, para garantir conforto, trabalhar a parte que eu quero com a carga máxima. Sim. E não só colocar a carga máxima, né? Tem uma diferença aí, né? Até na... Eu procuro a técnica perfeita para entrar no treino pesado. Sim. Eu não treino pesado achando que eu vou crescer. Primeiro você tem que saber fazer para depois fazer, né? Se eu fizer ao contrário, eu vou ficando só grande. Se não me machucar, eu vou ficar Sim. só grande. Mas ficar grande e imperfeito é pior. Fica mais feio do que eu ficar pequeno e perfeito. Sim. Comparo. Maurício, queria a sua opinião sobre uma fala aí, Gustavo, de elevação de quadril, um específico aí, Maurício, que a mulherada tem feito bastante esse exercício, até a gente comentou com o Michel aqui, né? Sim. Põe o som aí pra gente. Elevação de quadril, olha só, vou jogar uma pulguinha atrás da orelha aqui. Você tem 50 quilos, você tem que agachar com pelo menos 100. Se você tem 50 quilos, você tem que fazer elevação de quadril com pelo menos 160,6 acima aí de um agachamento, para ver como o glúteo é forte. E aí o que a gente vê na academia, a pessoa pega aquela barrinha pronta e faz elevação de quadril com a barrinha pronta. Ou sempre 20, 10 quilinhos cada lá. Mas eu faço até queimar. Mano, o glúteo é um músculo da marcha. É forte pra caralho, ele só tá insuficiente. Bota pedrada nele, cara. Você tem que botar a bunda lá embaixo e arrancar com força. Você quer que o glúteo saia mesmo? Quer tirar a bananinha e fazer a gota? Sério? Quer deixar o glúteo alto? Taca peso, ó. Taca peso. Elevação de quadril, olha só, vou jogar uma pulguinha atrás da orelha aqui. Na verdade, Celião, o que ele comentou não é só para a elevação pélvica. É o que a gente falou agora, é para todos os exercícios. Sim. Né? Todos os exercícios, se eu não fizer pesado, não tem por que o músculo mudar a anatomia dele. Sim. Então, ali, especificamente na elevação pélvica, eu não posso dizer assim, você pesa tanto, tem que colocar tanto. Não seria mais... É alguma coisa que não é errado, se fala. Eu lembro um detalhe, uma coisa que me aconteceu muito interessante, que foi o Wilson Santos, né? Um ícone, um monstro do fisiculturismo, conversando com outro monstro antes dele, que era o Luiz Otávio, né? E ele foi no Luiz Otávio e falou: Luiz Otávio, como é que eu ganho perna, né? E o Luiz Otávio falou exatamente assim para ele: quanto você pesa, né? Eu peso 90 quilos. Então você tem que pôr pelo menos 180 quilos no agachamento para cima para ver sua perna sair. Não está errado o que ele falou. É isso mesmo, cara, vai ter que meter peso, vai ter que colocar carga. Mas o que ele está querendo dizer cara, você vai ter que trabalhar duro. É o que ele quis dizer. E o que é trabalhar duro? É escolher o melhor movimento onde eu quero pegar e fazer o mais pesado possível. Sim. Lembrando que elevação pélvica, eu estava conversando sobre isso, Celião, com outros atletas, né? O agachamento, ele é praticamente o básico para toda a parte inferior. Ele trabalha o glúteos, tal. A elevação pélvica, ela já vai direcionar um pouco mais para o glúteos do que a coxa. Então, para o glúteos, eu posso ver uma superioridade. Se você ver isso cientificamente, a eletromiografia confirma que a elevação pélvica aciona mais o meu glúteos do que um agachamento. Mas a teoria, ela nunca pode passar à frente da prática. Isso que foi falado, eu tenho que ver.
E a gente viu que nesse caso, essa teoria está realmente explicando alguma coisa que a gente vê. O elevação pélvica é um exercício novo para mim. A gente viu grandes campeãs do mundo, né? Corey Everson e outras, ainda não faziam isso. E já tinham glúteos perfeitos, Anja Langer, Lenda Morai e tal. E a gente vê que hoje ele praticamente passou a dominar. Sim. Por que ele dominou? Porque é aquilo que eu te falei, o atleta é um cientista. Sim. Ele pega algo que ele viu, ele testa, deu certo, ele continua, deu errado, ele tira fora. Então, no fisiculturismo, tudo que permanece por muito tempo, posso falar isso de suplemento, de exercício e tudo mais, acaba mostrando para mim, cara, isso aqui é o melhor. Por quê? Porque o tempo mostrou que ele é o melhor. Não porque a teoria mostrou que é o melhor. Eu posso vir com uma teoria, a teoria é legal. Mas depois, na prática, não aconteceu nada. Sim. Agora, algo que vai acontecendo e o pessoal vai preservando, o tempo vai me dizer, cara, realmente esse aqui é o melhor exercício. Então, para glúteos, acredito que seja o exercício superior hoje, e como qualquer outro músculo do corpo, é carga. É a carga. Tá. É carga que eu falo, é força máxima. Sim. Ô, Gustavo, agora o controlar a excêntrica. Sim. Não, é outro. Esse é isso. Vamos ver o que ele fala aí, Maurício. Quer ver? Esse daí é o Ninja Bodybuilder. Eu falo assim, ó, nessa série aqui, metade das repetições você não controlou a excêntrica. O movimento é feito de concêntrica e excêntrica. Então, se você só fez a concêntrica, você só fez 50% do movimento. Então, de 10 séries que você tem no seu treino, só fez 5. De um mês que você treinou, só treinou 15 dias. De um ano de treino que você tem, só tem 6 meses. Muda isso agora, senão lá na frente vai ser uma bosta. Perfeito. Olha, isso aí é lógico, isso aí já no fisiculturismo, o andamento dele já mostrou isso, né? Sim. E lá na frente a ciência só comprovou. E foi o que eu te falei, Celião, a ciência ela tem que sempre comprovar alguma coisa que eu estou vendo. Sim. Eu não posso criar alguma coisa que eu não vejo. Falei, poxa, não é isso que está acontecendo, né? E os atletas já faziam isso no passado, já seguravam o peso, o Arnold levantava e freava. E não ficava caindo, né? Enfim, Dorian Yates, né, é o que mais praticou isso praticamente. Então, a prática já mostrou, e hoje a ciência só comprovou. Sim. É uma coisa da base, né, Maurício? Que o rapaz, quando entra na academia, é uma coisa que é falada ali no começo, né? Pra você aprender o movimento e tal, lógico, né? Perfeito. E tem pessoas que eu acho que naquele momento ali do começo esquece, né? E você vê o cara já velho de academia fazendo errado, né? Sim, também. Às vezes é o hábito da pessoa, né? Lembrando que ela não vai deixar de desenvolver, ok? Mas ela não vai desenvolver o máximo que ela poderia. Então, o máximo é eu empurrar o peso rápido e descer mais lento. Esse é o básico. Como eu te disse, muitos atletas já faziam isso sem entender o porquê. Sim. Fazia naturalmente e dava certo, continuou fazendo. Hoje a ciência veio e assinou lá embaixo. Realmente, já fizemos um teste lá, um experimento científico, e realmente os que preservaram mais a descida do que a subida tiveram mais resultado. Agora, exagerar nisso também, é bom falar do outro lado, eu já vi também atletas fazendo e depois ficando meia hora segurando lá. Também não é isso. Não é isso. Eu perco muita força fazendo isso. A perda de força é muito grande. Sim. Então eu tenho que empurrar, frear, isso é o perfeito. Sim. O empurrar não há tanta diferença em empurrar mais rápido ou mais lento, não há tanta diferença. Sim. Mas o descer mais lento é ótimo, é melhor, porém descer muito lento cai a minha força. Sim. Então tem um sincronismo aí de que velocidade subir e que descer. A subida maior que a descida, perfeito, mas também não tão muito maior que a descida. Já vi atletas errando assim, pegar o peso e depois ficar meia hora. Mas qual que é a diferença desse meia hora aí que você está falando para uma isometria? Qual que seria a diferença? A isometria, ela é uma estratégia usando, mas para hipertrofia ela é fraca. Ela é usada em ou limitações que a pessoa tenha, ou para potencializar o que já foi feito. Sim. Então eu já fiz o meu supino, está tudo certo. Eu escolho uma parte do movimento onde eu sou mais fraco. Poxa, a barra sobe bem, ela sai bem, mas aqui no meio ela dá uma travada. Sim. Eu posso fazer um trabalho de isometria nesse ponto para melhorar esse foco, esse ponto de movimento, fortalecer nesse ponto para depois ele ficar mais homogêneo. É uma estratégia usada. Então eu uso a isometria como auxílio no treinamento de força ou para eu conseguir treinar mais pesado. O segundo mais usado é quando tenho limitação por algum problema. Então eu contraio, fico parado e tal. Também gera hipertrofia, logicamente muito longe do concêntrico e o excêntrico. É uma técnica a mais. Eu faço o básico e acrescento a isometria. Ah, legal. Gustavo, já que você falou do Baracate, vamos colocar ele agora. Já está na tela aí a tela.
Maurício, ele tá falando aí sobre alimentação pré-treino. Eu queria saber se você concorda, qual a sua opinião, como que era a sua alimentação pré-treino. Vamos ver o que ele fala aí. Eu vou comer pra treinar. Então você que acorda e vai treinar musculação, qualquer coisa. Aí acorda, quer comer um ovo com tapioca. Meia hora depois já tá na quadra ou na academia. Eu preciso dizer que esse ovo com tapioca tá no teu gogó, né? Uma hora depois, tá no seu estômago e indo pro intestino. 2 horas depois, agora virou energia. Eu não conheço ninguém que de manhã come e fica esperando 2 horas pra treinar. Então, aquele alimento não tá virando energia pra você usar. Então pode ser que um bom suplemento com palatinose, para quem acorda logo vai treinar, e aminoácidos seja melhor. Mas onde é que está a energia da alimentação? Na noite anterior. Quando eu como batata e macarrão à noite e vou dormir, isso não virou gordura, isso virou glicogênio. Glicogênio é uma forma de reserva do carboidrato que nós estocamos no fígado e no músculo. Pode ficar até 2 dias lá. Então, o meu jantar pela manhã já está em forma de glicogênio para ser utilizado no treino. Então, durante o treino ou a partida, eu prefiro ficar com o meu glicogênio da noite como maratonistas fazem. Eles comem à noite, de manhã ele pega uma banana e sai para correr 40 km. A banana não nutriu ele para os 40 km. Ele só pôs uma banana no estômago. Quem está nutrindo ele nas primeiras horas de corrida é o carboidrato da noite. Aí eu prefiro, quando for de manhã, fazer o jogo e o treino só com pequenas suplementações usando o glicogênio da noite anterior, para depois fazer uma alimentação rica em proteínas e carboidratos sólidos depois do jogo. Eu vou comer para treinar. Então você que... Como é que era, Maurício, no seu caso? Você gostava... Você treinava logo de manhã ou era no fim do dia? Na verdade, eu nunca gostei de treinar de manhã, né? Eu treino hoje por obrigação de horários, mas eu sempre treinei no final do dia, já tinha me alimentado, já tinha me alimentado, descansado. Passei um dia, desculpe, Célio, deixa eu corrigir minha fala. Eu sempre treinei mais no final do dia, então na minha posição. Quando iniciei era à tarde, mas sempre eu já tinha tomado café, almoçado e tudo mais para treinar, sempre, né? Sim. E eu não via dificuldade no meu caso, não é para todo mundo isso, por exemplo, almoçar e ir treinar. Isso não era bom para todo mundo. O almoço não ia me dar energia para o treino, o café da manhã e a refeição anterior queria me dar. Mas eu não falei, poxa, então eu vou deixar de almoçar para treinar? Ou vou almoçar, vou esperar 2 horas para treinar? Não, eu ia e treinava. E nunca tive problemas, porém já vi pessoas tendo. A pessoa treinar com muito volume de comida, a tal da congestão, pode vir, é raro, mas acontece. Então, superalimentar de volume de comida, de alimento, e treinar com certeza não é bom. No nosso caso não atrapalhava, era prático fazer isso, mas hoje eu realmente esperaria um pouco mais para treinar, acredito que treinaria melhor, e evitaria problemas, né? Então a gente fazia algo que dava certo, ok, mas hoje com conhecimento e tudo mais a gente pode fazer melhor e evitar danos, né? Aí entra exatamente no que ele falou. Então a suplementação ela veio não para substituir alimentos, mas ela veio para complementar aquilo que o alimento não pode fazer. Então muitas vezes naquele momento é melhor, um exemplo, tomar um whey, enfim, fazer uma refeição mais leve, uma palatinose, naquele momento seja melhor do que um alimento. Isso pode acontecer naquele momento específico, né? Lembrando que sempre, se eu puder colocar o alimento no lugar, o alimento não vem só com aquilo que eu preciso para o momento. Ele vem com tudo ou mais. Então, uma palatinose é só carboidrato. Uma banana não é só carboidrato. Ela vem a frutose, vem vitaminas, minerais, fibra. Ela é muito mais completa. Eu falo até de whey protein, né? Você toma um whey protein, ele é muito bom para aquele momento. Mas, se você pudesse tomar um iogurte, por exemplo, sem lactose, você tiraria a parte ruim, que é a lactose, e colocaria 3 proteínas do leite, lactobumina, caseína e whey, e não só uma. Então ele seria mais forte, junto com vitamina D, com cálcio, com tudo mais, seria melhor. Mas muitas vezes pela prática ou pela praticidade, o whey protein acaba sendo melhor para completar aquilo que o alimento não poderia fazer naquele momento. Então sempre o alimento na frente e sempre o suplemento naquele momento em que o alimento não é o mais prático, não é o mais fácil. Foi como ele falou, a palatinose seria uma boa opção, ok, mas a banana, na minha opinião, é melhor. Se ela também pode entrar ali, entre escolher um e outro, eu escolho a banana. Mas vamos dizer que naquele momento, puxa, sair de casa comer uma banana, prefiro bater um negocinho na água lá e colocar. Pela praticidade, poderia ser a palatinose. Então, repetindo, o ideal é sempre o alimento na frente. Mas muitas vezes, pela praticidade, o suplemento pode ser melhor naquele momento.
Maurício, você deve conversar bastante na academia lá. Você dá personal às 5 da manhã, não é? 5 da manhã começo com o Fabiano. Então, não sei se o pessoal comenta lá, deve ter muita gente que treina em jejum, né? Sim, é o que é mais comum. E daí o que conta é essa boa alimentação à noite, né? Isso. Celião, a gente tá falando aqui de nível também de treinamento, Sim, né? sim, claro. A gente seguia os campeões Olímpia. Então a gente seguia o que eles faziam, a gente fazia igual. Sim. E perguntaram para o Lihane na época, né? Se ele treinava em jejum. Ele falou que jamais. Ele fez isso uma vez na vida e falou, cara, não dá. Ele treinou bem, mas depois ele ficou cansado o dia inteiro. Lihane falando, melhor do mundo falando, né? Sim. Então a gente seguindo esses atletas, a gente nunca fez isso. A gente sempre comeu e foi treinar. Lembrando que hoje a gente pode, por exemplo, ao invés de fazer um café da manhã, como foi citado aí, já vou treinar, ao invés de eu fazer banana, aveia, tal, eu talvez tomar ali um whey protein com uma palatinose seja uma melhor opção. Sim. Aí entra no que eu te falei. O alimento é o ideal, é o melhor, mas muitas vezes o suplemento é mais prático. Agora, treinar totalmente em jejum. O próprio Lihane disse que não deu certo, porém eu não sei se o Lihane fez uma super compensação anterior. Talvez ele não tivesse feito essa super compensação de glicogênio e aí sentiu a dificuldade de treinar de manhã. Sim. Porém, lembrando que eles são atletas que saem da curva. A gente tem eles como uma Fórmula 1, saber como funciona e trazer pra gente, né? Se eu for seguir em prática. Então eu acredito que um treino sem a intensidade do treino do Lihane, do Dorian Yates e tudo mais, até é possível fazer dessa maneira. Mas um cara daquele nível não conseguiria, acredito. Eu tô lembrando aqui, sempre falo disso, o Cutler, né? O maior atleta da época dele, bateu ali com o Coleman, ele dizia que o pré-treino dele era Coca-Cola. Pô, Coca-Cola é para ele, não vai copiar, é para ele, né? Ele precisava de um açúcar de rápida liberação, curto, para bater exatamente o glicose suficiente para aquele treino. Ele falava, não tomava nenhum outro senão ele. Então a gente tem que ver que é legal ouvir o que esses atletas fazem, lembrando que eles são Fórmula 1. Ele não conseguiria fazer o que a gente faz, não daria certo para ele, e a gente também não daria certo. Porém, é legal entender o que eles fazem e tentar trazer para a gente. Poxa, eu vou tentar fazer pelo menos uma parte disso. Sim. Então, essa linguagem que ele usa não seria para um Olímpia. Para uma pessoa praticante de atividade física, um musculador, como ele diz, se ele se alimentar bem com glicogênio, ele pode treinar em jejum. Ok. Sim. Eu acredito que um Olímpia não conseguiria fazer isso. Sim. Maurício, vamos ver uns comentários. Ô, Gustavo, você coloca para mim aqueles comentários que eu mandei o print? Os comentários do pessoal que mandou no canal, em alguns vídeos. E daí eu leio ali e a gente fala sobre. Maurício, esse comentário aí é de um vídeo sobre a creatina. Que até você, é uma fala sua que você fala anabolizante natural. Anabolizante natural. Daí ele falou, tomo isso, ó, o Herbert de Paula Lima, ele falou, tomo isso, não acontece nada. Daí o rapaz ali, ele falou que não acontece nada pra ele. Daí o Zé do Ferro ali, ele respondeu, ó, tomei por 2 anos e não vi diferença nenhuma. Esse povo fala como se fosse anabolizante, deve ser um efeito placebo, pessoa acha que por estar tomando algo, qualquer diferença que faça é a creatina. Pretendo voltar a tomar só quando chegar em um platô, para ver se realmente isso faz diferença, porque do contrário o desempenho... Enfim, ele tá falando que não deu. E daí o outro ali respondeu, Robert, tu tá comprando essa creatina no perigo, né? Essa deve ser de má qualidade, né? É isso mesmo, né, Maurício? Eu acho que deve ter marcas e marcas e... Bom, vamos lá, Celião. E talvez a pessoa... Muita gente não toma na maneira certa, né? Vamos lá, Celião. Celião, a creatina é um dos elementos dentro de todo um contexto de hipertrofia e treinamento. Ela não é a própria testosterona, eu posso considerar assim. Se uma pessoa tomar mega testosterona, se alimentar mal, fizer tudo errado, cara, vai falar, não deu resultado, eu tive pouco resultado. Calma, você tem que somar tudo. Então vamos entender qual é a função da creatina, o que ela faz. Lembrando que o corpo produz ela, tá? Quando eu não estou tomando, eu estou produzindo, ok? Os atletas do passado fizeram físicos gigantes e nem se falava em creatina. Então, ele não é o diferencial, o suplemento. Porém, entre os suplementos, se eu colocar todos os suplementos na minha mesa, o que eu noto mais diferença entre eles é a creatina. Lembrando que o resultado final, como ele está falando, vai depender de como ele se alimentou para treinar, de como ele se alimentou para crescer, para ele poder dizer, olha, a creatina fez eu ir além ou não. Então, ele tem que acertar primeiro o treinamento dele, acertar a alimentação dele, e aí então ele vai testar a creatina.
No que a creatina vai dar diferença? Ele vai crescer mais? Não, isso é um processo a longo prazo. Ele vai treinar melhor, com certeza, e vai se sentir mais bem hidratado. Esse é o efeito da creatina. Sim. O músculo dele vai estar mais cheio, o pumping passa a ser potencializado e a potência para treinar, sim. Isso é fisiológico e claro. Ele já está fazendo isso e ele potencializa isso. Agora, vamos dizer que eu estou fazendo isso e o produto não é verdadeiro. Acontece demais, tá? Acontece. Segundo, eu estou usando isso, a creatina está fazendo isso, potencializando, hidratando, mas eu não estou bebendo água suficiente, não tem carboidrato suficiente na minha alimentação, o treino não está estimulando ele, o músculo a melhorar, por exemplo. Então, alguns erros podem minimizar o efeito da creatina. E um treino e uma alimentação bem feita vão potencializar o efeito da creatina. Sim. Porém, a creatina verdadeira, se eu tomo ela hoje, como tem que tomar e ir acumulando, em uma semana, em 10 dias, eu tenho que ver alguma diferença. Tem que acontecer. Uma hidratação um pouco melhor, uma explosão para treinar, porque eu potencializei algo natural, ele tem que acontecer. Eu posso potencializar ainda mais isso com uma boa alimentação minha e um bom treinamento meu. Sim. Mas é alguma coisa indiscutível, porque não sou eu que falo, ou fulano que fala, ou ciclano que fala. A história da musculação mostra que a creatina é potente. Sim. Ela entrou e ficou. E quanto mais se vende, mais se toma, quanto mais atletas pratica musculação, mais se mostra a propaganda dela. Sim. Então, é alguma coisa, por exemplo, diferente de um BCA. O BCA se usava, você sabia que ele contribuía para a hipertrofia, mas não tinha como você medir isso. Não dá para saber se sim ou não. Tanto é que ela foi perdendo aí a popularidade. Quando a gente fala em fisiculturismo, resultado extremo, Célio, tudo que é bom vai permanecendo. Tudo que é ruim, dá um up no final, no começo, fala muito, depois vai ficando em esquecimento. Porque o atleta vê, quando ele fez aquilo muito tempo e não aconteceu nada, ele para. Se ele vê que fez, deu resultado, ele continua. Então, por que a creatina continua desde que entrou? E cada vez mais e mais ano a ano, se ela não desse resultado. Então, a gente vê que dá resultado sim. É considerado um anabolizante quando o atleta usa, ao natural quando usa a creatina. Sim. Não tem a menor dúvida disso. O que o cara não pode errar é, às vezes, o cara tá fazendo uso de uma testosterona ali, daí ele usa a creatina e ele não vê tanto efeito do que um cara natural. Né? Lógico que se a pessoa já está com o ergogênio natural dele, ele tem a testosterona 1000, ele está com 2000, ele vai ter tanto resultado, não falando sobre colaterais, ele vai ter tanto resultado que quando ele colocar a creatina, para aumentar mais 1%, ele não percebe. Um atleta natural não, ele já está ali, cara, tá devagar, tá difícil, ele põe um negocinho, aparece, opa, deu diferença. Então a creatina veio para ficar e ela se mostra mais evidente no natural. Sempre lembrando, Celião, que eu já tenho minha produção de creatina. Sim. Se eu não tivesse produção natural de creatina, eu não me movimentaria, porque o movimento ele começa com a creatina e ela faz a troca de energia, o abastecimento de energia para contração muscular, é a creatina que participa disso. Sim. Creatina é sigla ATP-CP. Eu produzo ATPs ou mobilizo eles com a creatina ou junto com a creatina. Então se eu não comprar creatina, eu não vou movimentar? Não, você tem ela. E aí eu potencializo ela. Repetindo, um atleta natural tem mais chance de ver isso do que um atleta ergogenizado. Mas, cara, dá resultado ou não? Olha para a história do fisiculturismo, você vai ver que dá. Sim. Dá resultado. Vamos ver se você lembra desse aí, Maurício. É o Fábio Migoto, você lembra dele? Sim, claro. Treinei na academia do Maurício Marques em 1997 no estádio do Taubaté e depois no bairro Independência. Uma das melhores pessoas que já conheci na vida, gentil, educado, extremamente inteligente. Hoje moro em São Paulo e treino na Ironberg Barra Funda. Grato por todos os ensinamentos, mestre Maurício. Ali está confirmando, Celião, o porquê a gente ter feito esse canal, né? Por que a gente criou o ProShape Podcast? Eu falo que não é porque a academia era muito boa. A academia tinha uns aparelhos básicos lá, tinha muito peso e tal. Sim. Mas o encontro de grandes nomes que começaram muitos lá e estão até hoje, ou passaram por lá, mostra que aquele encontro de troca de informações, de pessoas que estudavam muito e praticavam muito, e sentavam para debater e conversar, aquilo evoluiu demais, eu acredito, a musculação em Taubaté e até no Vale, né, um passando para o outro. E a gente tinha muito disso, a gente ia para São Paulo, pegava informação, lia as revistas, colocava na gente, colocava no outro, depois encontrava alguém grande,
né? A gente já citou várias vezes aqui o Coach Rubens, né? Isso. Tem aqui o Diogão da Força, o Miguel, aqui tem N nomes, né? O Glaucão, que passaram lá e sempre trouxeram alguma informação ali pra gente. Então a gente juntava informação e passava pro atleta. Então o atleta, eu acredito, ele tinha um embasamento maior do que a internet hoje. Por quê? Porque na internet hoje você tem grandes nomes que, cara, pode ouvir o que o cara tá falando e fazer que vai dar certo. Perfeito. Mas a gente também tem muita gente falando, dando opinião, falando bonito e tal. Fala, cara, mas não tá dando certo o que você tá falando. Não tô vendo, né? E ali não tinha esse erro. Porque todo mundo que falava ali, cara, fez antes, estudou antes, isso aqui dá certo. Então o resultado ali, a gente tinha menos informações, mas muito mais concretas, né? Sim. Então ele fala mas eu não falo eu falo a ProShape ali mesmo. Legal. Agradecer então ao Fábio Migoto aí pela mensagem dele. E tem uma mensagem aqui do Juliano Ruiz, também é da época lá, né, Maurício? Sem dúvida, faz parte da ProShape, da história. Ele falando aqui, esse vídeo que ele respondeu é sobre aquele negócio de ajudar, quando a pessoa não sabe ajudar do jeito certo. Às vezes prejudica o treino, né? Daí ele falou, método ajudado, muitos não sabem como fazer e acabam por dividir com o executante grande parte da força necessária para a repetição, reduzindo a eficiência daquela série, colocando ambos em risco de acidente e causando imensa frustração para os dois, ajudante e executor. O ajudante deve ajudar sutilmente, com sensibilidade, e somente a partir do momento que for necessário, mantendo a velocidade de execução da repetição ou reduzindo muito pouco para quando for a última. Perfeito. Ou penúltima. Enfim, ele fala aqui, o estímulo verbal firme, breve e em bom tom pode ajudar muito quando somado a essa técnica. Aquele fortuno vai ou força, Perfeito. isso é ótimo. Perfeito. Realmente, né? Bom, Celião, primeiro o Julianão faz parte da nossa história lá mesmo, totalmente. Ele veio de São José dos Campos, de São José, já com uma bagagem, já formado em educação física, já professor. E eu dei aula numa academia que ele estava e convidei ele para vir para a minha academia. E lá ele encontrou todos esses caras que eu te falei. Ele é treinador também? Ele é treinador, ele já veio como professor. Então ele Legal. saiu de lá e já veio dar aula, né? Legal. Muito absurdamente estudioso, atleta, praticante de fisiculturismo e treinador. E tudo que ele fala aí é o que a gente está falando. Faz parte da ProShape. Era mais um dos integrantes que estudava, treinava e trazia informação. Então você juntava o que o Juliano Ruiz trazia, você juntava o que o Diogão trazia na parte de força, o que Coach Rubens trazia na parte dele, o que Glauco trazia com a experiência dele, o que o Johnny trazia com a experiência dele, e aí você tinha uma escola realmente básica. Esse método de ajudar, Celião, falando sobre isso, nos princípios Wader, eu não vou lembrar agora o nome do princípio, mas era isso, você fazia até onde você aguentava. Então eu vou fazer um exercício para 8 vezes, ou para 10 movimentos, ou para 20. Eu fazia os meus 10 ou 20 sozinho, e aí alguém me ajudava a passar do limite. Tinha um nome isso, tá? Então você fazia, o Celião é 8, faz 8. Não para não, vamos além, vamos embora. Sim. Então eu tirava assim a força para permitir que você continuasse. Seria um drop set. O drop set é isso, eu vou até o limite, não dá mais, eu reduzo minha carga e continuo mais alguns movimentos. Seria a mesma estratégia, só que ao invés de eu continuar com menos carga e mudar a carga, eu simplesmente alivio essa carga e continuo. Era usado para isso, o ajudo, e para a segurança do atleta. Eu vou fazer 6, poxa, na quinta travou, opa, eu dou continuidade. Então, o ajudar era para a segurança do atleta, para ajudar a completar quando tinha a falha antes da hora, ou para passar do que o atleta já fazia. Era essa ajuda. Sem falar na ajuda e ter alguém junto. Eu estava vendo, Celião, Dorian Yates, Arnold, Ronnie Coleman. Você não vê esses caras, os maiores do mundo, treinando sozinho. Ele quietinho, as barras, tem sempre alguém atrás, tem sempre alguém olhando, tem sempre alguém dando... É diferente você treinar sozinho, é bom, é maravilhoso, mas quando tem alguém olhando, só de olhar, você já treina diferente. Você já tem mais confiança, né? Você ia ver, pô, mais uma, vamos lá, dá pra ir, você, cara, ele falou, eu vou acreditar. Ou você treinar com alguém mais forte. O cara vai, faz na sua frente mais forte, você olha, pô, se ele fez mais, acho que dá para ir. Sim. Então, a parceria, ela é muito importante. E a ajuda, eu acredito em 2 condições, para passar do limite que você chegou, ou para garantir que você vai chegar com segurança. Isso. Não, eu não consigo fazer 8, eu só consigo fazer 6, aí você me ajuda mais 2. Esse seria o erro. Ou ajudar antes da hora, ou não saber ajudar. Por isso que o ajudar é alguma coisa feita sempre por um outro super atleta, ou coach ou treinador. Eu vou treinar, vou pedir para uma pessoa que está treinando me ajudar. Não vai dar certo, com certeza. Sim. Obrigado aí pro Juliano, ele tá sempre comentando no canal lá. Valeu, Juliano, comentar sempre nos vídeos. Com certeza.
Maurício, esse aqui eu achei até engraçado, esse comentário, cara. Treino natural há quase 3 anos, cresceu o cabelo. Músculo vem um pouco e se vai. Texto 790 natural, conclusão. Quem não tem genética, mesmo se esforçando e sendo disciplinado, crescer para ficar estético é quimera. Daí esse cara aqui, quem falou isso foi o Zapo, né? Tá. E daí o cara que respondeu ali, o Vinícius, ele falou, natural só deve treinar 3 vezes na semana. O maior erro dos naturais é achar que mais é melhor. Perfeito. Eles não têm a recuperação muscular Perfeito. de um hormonizado. Perfeito. Antes da sua fala até, Maurício, eu queria falar a minha experiência, que eu comecei a treinar 3 vezes por semana, Certíssimo né? o comentário dele. Não sei se tem a ver com ectomorfo, eu sou ectomorfo. Eu tava treinando ali 5 vezes na semana, né? De segunda a sexta. E agora que eu comecei a treinar, agora com 44 anos, né? Legal. Comecei a treinar 3 vezes na semana, eu senti uma evolução. Certo. Realmente, parece que eu ganhei peso. É Sim. claro que eu também aumentei a Sim. carga, eu vi uma evolução. Sim. Juntando creatina aí, Perfeito. aumento de carga, treinando menos. Perfeito. Pra mim foi melhor. O que você acha disso aí, Maurício? Bom, vamos separar aqui o atleta ergogenizado natural, lembrando que ambos, se eles querem resultado extremo, o treinamento tem que estar no melhor e a alimentação tem que estar no melhor. Até pro ergogenizado, né? Sim. Se o ergogenizado começar só pelo fim e não respeitar a base, o resultado dele vai ser muito limitado. Então, lembrando que a genética de todo mundo é o que facilita ou dificulta, vamos entender, o resultado, e é também o que limita. Então, o Coleman chegou no máximo que a genética dele permite. Talvez ele fosse um pouco mais. O Arnold e esses grandes caras, eles foram a um ponto onde a genética deles permitiu. Tanto ajudou eles a ir mais rápido do que os outros, mas chegou uma hora e falou, é até aqui, né? O natural também, em proporções menores e em individualidade. Então, vamos entender uma pessoa que tem a genética ruim, tá? A genética dele não é favorável para o fisiculturismo. E ele é natural. Então, vamos focar nesse atleta, tá? Esse atleta, ele precisaria adaptar o treino para ele, talvez, ou melhor, sempre é melhor, Celião, errar pelo treinar menos do que deveria, é melhor treinar, mas menos do que seria o ideal. Eu não sei qual é o ideal. Tá, então vou treinar quanto? Cara, eu vou errar treinando menos. Sim. E não passando. E a alimentação sempre errar pelo comer de mais do que de menos. Sim. Então é mais fácil crescer treinando menos do que eu deveria e comendo mais do que eu deveria. Sim. Eu tenho mais chance de crescer do que ao contrário. Você imagina eu treinar mais do que eu deveria e comer menos do que eu deveria. Então, são os dois opostos. Então, esse atleta natural, ele tem que lembrar, exatamente como um comentário ali, que ele é natural. Ele não pode querer seguir muito o que ele vê de Coleman, de Dorian Yates e tal, até porque, até para os ergogenizados, também muitas vezes não é o correto. Eu tenho a minha genética, eu vou seguir o que o Dorian Yates faz com a genética dele? Não. Sim. Eu vou ver o que ele faz, vou aplicar em mim, vou ver em mim como é que isso reage. E provavelmente eu não vou conseguir fazer igual ele, e se fizer, talvez não cresça, né? Então, qual é o conselho aí? Ele tem que testar treinos que gerem pump, garantiu que destruiu o músculo, e ir fazendo experiências com ele mesmo, de como você fez, de treinar mais vezes, treinar menos vezes, que é o melhor, e sempre sobrar alimento e nunca faltar. Então a proteína, vamos entender que ela te supre em aminoácidos por em torno de 4 horas no máximo. Vamos entender assim, tá? O carboidrato bom, complexo bom, também faz isso. Porém, quando eu falho no carboidrato, eu posso compensá-lo depois. Vamos dizer que eu fiquei algumas refeições sem carboidrato. Se eu como numa última, ele segura mais para compensar o que faltou. O carboidrato faz isso. A proteína não faz assim. Ela te dá a condição de crescer por 4 horas, acabou a proteína, as outras 4 horas o músculo vai ficar esperando. Ele tem a testosterona, o GH, a insulina agindo, o músculo está precisando restaurar, mas não tem proteína, ele estagna. Então eu perdi aquelas oportunidades. Então eu falo que a base, vamos falar para ergogenizado natural, mas vamos focar nesse caso, é não deixar faltar proteína a cada 4 horas, seria uma base. Segundo, acrescentar um pouquinho mais, se preocupar muito mais com a proteína pós-treino, imaginando que é uma hora que o músculo está com certeza ali acelerado nesse aspecto. E antes de dormir, porque é um momento em que, se você falhou em alguns momentos do dia na proteína, a hora que você descansar totalmente, liberar o GH natural ali, você vai ter um anabolismo diferenciado. Então eu vou garantir essa refeição. Então, algumas dicas para ele. Faça refeições de proteína de 4 em 4 horas, dá um upzinho aí nas refeições pós-treino e na refeição de dormir. Eu tenho uma base de proteína sólida para destruir e construir. Segundo, vai acertando o volume de treino dele.
O treino tem que dar pumping e depois ele vê se o ideal é 1 vez por semana, 2 vezes por semana para ele. Se treinar mais vezes ou menos vezes é melhor para ele, então ele vai individualizar para ele. Sim. Aí eu garanto, Serão, que se ele treinou no melhor para ele e se alimentou no melhor para ele, por mais que a genética seja desfavorável, ele vai crescer no máximo da genética dele. Sim. Então ele vai ser diferente dos outros. Ah, mas eu não consigo chegar... Não, cara. O cara é o cara, você é você. Eu falo muito que quando eu me comparo nos resultados que eu tive ao longo de praticamente 25 anos de competição, do começo do treino até as competições, até o final das competições, daria entre 25 a 30 anos de treino. E eu vi que eu cheguei no máximo de mim mesmo. Sim. Ah, mas eu não fiquei do tamanho do Binho, não fiquei do tamanho do Venilson, não fiquei do tamanho do Cariani, não fiquei do tamanho, sei lá, do Paulo Musi, não fiquei do tamanho desses caras, mas eu fiquei absurdamente maior do que eu mesmo. Então eu tenho que comparar eu com eu mesmo. Sim. Muitas vezes esse atleta está fazendo um trabalho, está tendo resultado, vejo muito atleta natural fazer isso, e está se comparando com o ergogenizado, ou para um cara que tem uma genética melhor, fala, pô, eu não cresço, comparado a ele. Eu tenho que ver se eu vou crescer comparado a mim mesmo. Exatamente o que está acontecendo com você. Sim. Até tem uma fala dele mesmo, uma outra fala, Maurício. Ele fala que na prática, o natural, não dá para treinar com carga máxima em treino com alto volume. E daí se perde massa muscular. Simples assim, infelizmente. Não. Faz sentido isso? Mais ou menos, tá? Então vamos lá. Mais ou menos porque eu estou dizendo, para o natural e organizado a regra é a mesma. Sim. Né? Quando a gente fala treinar pesado, não é colocar o peso do outro. Sim. Ah, o cara faz com 200, eu faço com 50. Lembrando que eu te falei, eu posso estar fazendo com 50 mais pesado do que o outro está fazendo com 200. Então, o treino pesado é para todos. Sim. O idoso treina com a carga máxima dele. O adolescente hoje entra numa academia fazendo com a carga máxima dele. Sim. Então, esse atleta, como é o nome dele? Não, não é atleta, acho, mas é o Zapo Blast Player. É o nome dele na internet. Perfeito, é o achei que tinha o nome ali. Então, o que ele deve fazer? Buscar a carga alta máxima dele. Sim. Recrutar o máximo de fibras e destruir o máximo de fibras. Descobrir para ele qual é o tempo ideal de descanso. Sim. Quanto tempo ele leva para destruir, inflamar, regenerar e crescer ele. Acertou isso, ele já sabe o quanto destrói e o quanto tempo ele precisa para recuperação. Primeiro passo. Segundo passo, colocar o alimento que vai fazer tudo isso. O carboidrato ele pode falhar em algumas refeições, ele compensa. Sim. Eu posso fazer menos carbo em uns dias e compensar em outros dias mais, ele compensa isso até ganhar mais. E a proteína a cada 4 horas. Repetindo, ele vai ter resultado. Não tem como não ter resultado. Qualquer ser humano que treinar no limite do seu músculo, der descanso para ele e se alimentar bem, dormir bem, vai crescer. Não tem como não crescer. Eu pego um senhor idoso, que às vezes nem faz nada disso, ele levanta o peso e ele cresce. A gente está falando, mas eu não vou crescer comparado a esses atletas, a essas pessoas, cada um tem o seu limite. É ele com ele mesmo. Se ele comparar ele treinando assim, se alimentando assim, ele vai ter resultados. Sim. O limite que ele vai é até onde a genética permite, mas vai ser muito além do que ele mesmo. É comparar ele com ele. Sim. Bacana. Maurício, acho que a gente conseguiu aqui reunir bastante informação, né? O pessoal vai gostar desse episódio. Para encerrar, queria falar do curso. Vamos falar do curso? Saudeforça.com.br é o curso do Maurício. Como é que funciona lá, Maurício? Celião, como todos os profissionais eu vejo hoje, eu estou seguindo a mesma linha, né? A gente fica muito limitado em atender consultorias, personais. Eu hoje atendo 10 horas de personais, né? Sim. Gosto muito do trabalho porque ele é muito garantido. Sim. Você eleva o seu atleta no limite sempre, vai estar pegando no pé dele na parte de alimentação e tudo mais. Não tem como não ter resultado e você acompanha. Claro. A consultoria ela é um pouco frustrante porque às vezes a gente passa o melhor para aquele atleta com tudo que a gente aprendeu, a gente direciona aquilo sobre alimentação, não para saúde, mas para garantir o resultado. A gente pode dar umas dicas para ele o que seria o melhor, sim, mas eu não tenho a garantia que ele vai fazer. O personal eu garanto que ele vai fazer. Por isso que me atrai um pouquinho mais, às vezes, o trabalho do personal e alguns atletas de consultoria. Você sabe, se falou para comer pedra, ele vai comer pedra, né? Um problema, já estendendo um pouco aí, Celião, que acontece muito com o coach ou o treinador, é o atleta não ter confiança nele. E aí ficar sempre questionando e atuando no que ele pensa. Eu falo assim, enquanto ele tem dúvidas ainda, faz o que ele acha que é o melhor.
Se ele souber que isso é o melhor para ele, ele acertou. É. Se ele ver que o que ele sabe não é o melhor para ele vai procurar alguém que sabe alguma coisa diferente que possa agregar. Isso. Agora, a partir do momento que eu procurei você, porque eu tentei de tudo no meu e não deu certo, eu vou ver o que você tem para me oferecer, eu tenho que jogar fora o que eu sei e pegar o que você está me passando. Aí eu passo e comparo. Poxa, com o Celião eu consegui andar mais do que eu estava andando, eu vou continuar com ele. Sim. Ou não, eu peguei o trabalho dele e não deu mais certo do que o meu, vou procurar um outro coach, sem problema nenhum. O problema é procurar o coach passar algo, ele fala, não, isso aqui acho que não vai dar certo, vou fazer do meu jeito. Então, isso acontece muito, frustra muito os técnicos, os coaches, fica aí um lembrete para todos os atletas, faz o que você sabe, o que você estudou, o que você praticou no seu máximo. Quando você chegar no seu máximo, procura um coach, um treinador, faz o que ele tem para te passar e depois você compara, mas não mistura as duas coisas, né? Sim. E o que eu fiz ali para continuar, para conseguir passar do limite que eu tenho? Em preparar os meus atletas para a competição, eu tenho um grupo limitado, os meus personagens e algumas consultorias, como expandir isso, como passar isso para frente. Sim. Então eu criei ali uma plataforma, vamos falar de treinamento, e dicas importantes de alimentação, a parte de hormônios, o que deveria estar acontecendo para garantir, Sim. treinamento, alimentação e hormônio em dia para ter mais resultado. Sim. É uma série, vamos entender, básica para um iniciante, uma série básica para o intermediário e para um avançado. Sim. Algo que eu falo, olha, pode do ser o melhor dele, ele vai chegar no máximo, ele precisaria de um coach ou um treinador. Mas é alguma coisa que eu tenho certeza que vai funcionar. Sim. Iniciante, intermediário, avançado, homem e mulher. É a plataforma que eu preparei, está bem explicado o movimento, eu acompanho o movimento, falo o porquê daquela contração, como adaptar o movimento se aquele não estiver legal. Eu dei todas essas bases, dou as dicas de alimentação que não pode faltar, que são essas que eu comentei aqui, os hormônios, se ele vai ser um atleta natural, se ele vai ser ergogenizado, saber fazer a escolha e saber que isso é a terceira parte ou etapa de uma grande construção muscular. Então eu preparei esse trabalho e ele já está disponível aí pela internet. Tá. Então, pessoal, quiser saber sobre o curso do Maurício, é o saudeforça.com.br, tá? Você entra lá, tem o link lá para você clicar e direciona para o Hotmart, você faz sua compra lá. Um curso bem completo aí para você mudar o nível, né, Maurício? Tem uma base de como treinar, se alimentar e regular os hormônios. Isso, bacana. Vamos ficar por aqui então, Maurício? Valeu, Celião. Agradecer a todo mundo que assistiu o episódio de hoje. Clique em gostei se você gostou aí para ajudar a gente a divulgar o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui do Maurício Marques, tá bom? Até o próximo episódio. Valeu!